Olá, boa tarde. Metodologia PAC aplicada entre os detentos do Estado é discutida no Legislativo. Justiça do Trabalho enfrenta dificuldade financeira por causa da crise econômica. Você vai ver ainda comércio autorizado a funcionar no feriado de adesão do Maranhão à República. E mais, fibra do Buriti é transformada em artesanato por mulheres da zona rural de São Luís. Hoje é 26 de julho e o portal está só começando. A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que desenvolve atividades de ressocialização em presídios do Maranhão, está sendo discutida na segunda semana da metodologia PAC. A ideia é fazer a avaliação dessa metodologia entre as pessoas que cumprem penas nos presídios que contam com essa assistência. O evento é para discutir durante toda a semana a metodologia PAC aplicada entre os detentos do Maranhão. No estado, 7 unidades da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados estão em funcionamento, 6 no interior do estado e 1 na capital. Em todo o país, as APACs funcionam como entidades civis de direito privado com personalidade jurídica própria e são responsáveis pela administração dos centros de reintegração social. O método é voltado principalmente para a reintegração social dos presos condenados por meio do trabalho, da valorização humana, do convívio com familiares e com a sociedade e também por meio da religiosidade, o que tem colaborado com o trabalho do Poder Judiciário na execução das penas. A intenção nossa em fazer, junto com os outros órgãos de execução, essa jornada de uma semana aqui no Estado é para fortalecer a metodologia no Estado e ampliar esse número de APACs ao longo dos anos. Essas 7 APACs, eles têm presos custodiados e o Estado entra com a manutenção através de recursos e convênios com essas APACs e com isso eles vão mantendo aquele número de X de presos em cada uma das APACs. O método APAC foi criado em 1972. Dados recentes do Conselho Nacional de Justiça mostram que a associação tem contribuído para a redução da reincidência criminal. O índice de reincidência de presos depois do sistema é de apenas 10%. Nós temos as taxas de reincidências que são altas no país. E é importante, o reincidente é aquela pessoa que passou pelo sistema e que não se recuperou. Então é importante diminuir essa taxa de reincidência e nós entendemos que o trabalho da APAC certamente reduzirá a reincidência criminal em todo o país. A principal diferença entre a APAC e o sistema carcerário comum é que na APAC os presos, chamados de recuperandos, são corresponsáveis pela reintegração social. A segurança e a disciplina são feitas com a colaboração dos detentos. O recuperando ajudando o recuperando é um dos elementos da metodologia APAC. Então, eles são responsáveis pela aplicação, pela execução da pena de cada um deles. Então, eles são responsáveis até pela própria segurança da unidade, são responsáveis pelas chaves dos portões. Então, cada recuperando é responsável pela sua própria execução penal e pela execução penal do seu companheiro. Nesta terça-feira, o método APAC vai ser discutido entre os magistrados no Tribunal de Justiça do Maranhão. A segunda semana estadual de metodologia APAC no Maranhão encerra no próximo domingo com a realização da primeira jornada estadual de libertação com Cristo no município de Pedreiras. Hoje a gente começa a abertura oficial dessa semana que vai até domingo, com o final em Pedreiras, né? E a ideia é fortalecer e crescer o número de APACs no estado, o número de presos sendo custodiados em unidades APACs. A Polícia Militar apreendeu ontem em Santa Inês um casal de adolescentes suspeitos de assassinar Tatiana Albuquerque Cutrim Alves, de 49 anos, no bairro do Coatraque. Ela era mãe adotiva da jovem de 14 anos e foi encontrada morta no último sábado. Segundo o Coronel Machado, da Regional de Santa Inês, o jovem de 16 anos, namorado da adolescente, confessou que deu os golpes de faca que levaram Tatiana à morte. Ainda segundo o jovem, a namorada que teria planejado o crime e ajudou segurando a mãe para que ele a esfaqueasse. O PM disse que a jovem também confessou ter planejado o crime. A polícia suspeita que a motivação do crime teria sido o fato da mãe se opor ao relacionamento da filha com o jovem. Os menores foram trazidos para São Luís, onde prestarão depoimento. O Tribunal Regional do Trabalho no Maranhão sofreu cortes no orçamento por conta do ajuste fiscal do governo. A dificuldade financeira foi motivo de preocupação entre os deputados aqui na Assembleia.
A expectativa da Justiça do Trabalho é que as condições melhorem em 2017. Não importa a idade, a hora, a cidade, trabalhar é a condição essencial, não somente pela manutenção financeira, mas para dar um sentido à vida. Mas o trabalho é cercado, em muitos casos, de uma relação conflituosa. E quando esta relação é quebrada, é aqui, na Justiça do Trabalho, que o cidadão tem a garantia de que seus direitos enquanto trabalhador não serão violados. Agora imagine uma justiça sem condição financeira de funcionar. Quem acaba pagando o preço é o trabalhador. No início deste mês, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho no Maranhão decretou estado de emergência pela redução do orçamento em 2016. O corte foi de aproximadamente 30%. Havia a possibilidade, inclusive, da Justiça do Trabalho fechar as portas. Mas o presidente do TRT no estado me conta que parte do problema foi resolvida. Semana passada, o governo federal, através do presidente Temer, liberou uma medida provisória que beneficia o nosso TRT em praticamente 2,5 milhões de reais. É uma grande notícia porque isso, de uma certa forma, ajuda a recompor em quase 80% do valor do nosso custeio. Isso permite, então, que o tribunal possa funcionar com normalidade até o final do ano e, no entanto, já na luta para que em 2017, no novo orçamento, nós possamos ter uma recomposição integral do que foi retirado pela lei orçamentária assinada pela presidente Dilma no início do ano. A situação da Justiça do Trabalho no estado foi motivo de preocupação da Assembleia Legislativa. Na sessão do dia 12 de julho, o deputado Eduardo Braide fez um pronunciamento de 30 minutos durante o grande expediente para alertar sobre o grande prejuízo que seria se a Justiça do Trabalho no Maranhão deixasse de funcionar. A Justiça do Trabalho do Maranhão, através do Tribunal Regional da 16ª Região, se não houver uma mudança de atitudes por parte do governo federal, terá obrigatoriamente, deputado Souza Neto, que suspender a sua prestação jurisdicional no estado do Maranhão. E o porquê disso? No ano passado, deputado César Pires, Vossa Excelência, que é um exímio conhecedor do orçamento desta casa, ao votar o orçamento da União, foi feito um corte da ordem de 30% no custeio e de 90% de investimentos para a Justiça do Trabalho no Brasil. Diga-se de passagem, foi o único órgão do Judiciário que teve um corte dessa magnitude feito pelo nosso Congresso Nacional. Apesar de não ter afetado as demandas processuais, nem atrapalhado a vida de quem buscou a Justiça do Trabalho até agora, a redução no orçamento deste ano acabou afetando os investimentos que seriam feitos. Por exemplo, as obras no Fórum de Imperatriz não foram concluídas. O mesmo aconteceu com as obras no Fórum de Pinheiro. E até aqui em São Luís, na sede da Justiça do Trabalho, este prédio antigo, a fachada receberia uma reforma, mas não aconteceu por falta de dinheiro. O presidente do TRT no Maranhão me conta que 2016 foi um ano praticamente perdido e que para 2017 foi aberto um diálogo com o relator do orçamento para evitar novos transtornos. Nós temos mantido contato com o senador Valteni, que é do Mato Grosso, que será o relator do orçamento, exatamente para que nós não tenhamos uma surpresa negativa como a que tivemos esse ano. Para ter uma ideia, o deputado Ricardo Barros, que foi o relator do orçamento e hoje é o ministro da Saúde, ele cortou o orçamento da Justiça do Trabalho do custeio em 30%, 29,8%. Enquanto na Justiça Federal e na Justiça Eleitoral, que também são da União, o corte foi de 14,8%, quase a metade. Então, nós não podemos realmente concordar com esse corte diferenciado, essa falta de simetria. Por isso, nós já estamos mostrando exatamente como a Justiça do Trabalho é importante para o trabalhador. A Justiça do Trabalho é a justiça social, é a justiça que cumpre a legislação social. Veja no próximo bloco o comércio autorizado a funcionar no feriado de adesão do Maranhão à República. E mais, fibra do Buriti é transformada em artesanato por mulheres da zona rural de São Luís. Não sai daí que a gente volta já.